A gente vai falar aqui sobre um curso bastante interessante, o projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog prorroga inscrições para os cursos de Direitos Humanos e Formação de Lideranças Evangélicas, ambos em formato semipresencial, até a próxima terça-feira, 22 de março, é o prazo dessas inscrições. Os cursos são realizados em parceria com associações e entidades presentes nos territórios onde o Usina de Valores está. Por exemplo, Ação Comunitária Senhor Santo Cristo, aqui em São Paulo, na capital, Instituto Raízes em Movimento, no Rio de Janeiro, Iniciativa Negra em Salvador, na Bahia, a Escola Livre de Redução de Danos, Recife, Pernambuco, União das Associações de Moradores de Alvorada, no Rio Grande do Sul, e também o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Vitória, no Espírito Santo. Bom, a gente vai conversar sobre esse assunto com a Renata Aquino, ela que é pedagoga, especialista em psicossociologia da juventude e políticas públicas, tem experiência profissional nas áreas de assistência social, educação e direitos humanos há 14 anos, com crianças, adolescentes, famílias e profissionais, é coordenadora do projeto Usina de Valores e atua como assessora em programas e projetos sociais de juventude. Olá, Renata, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, todas e todos. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Que bom dia, Karine. Obrigada, prazer é o nosso, Renata. E também a gente traz aqui, para quem está já no YouTube, vendo a TVT, já viu o João Luiz Moura, ele que é mestre em Ciências da Religião, pelo MESP, teólogo, educador e bacharelando em Direito, é articulador de projetos do Instituto Vladimir Herzog, atua na interface entre religião e direitos humanos, é pesquisador visitante no Instituto de Estudos da Religião, tem pesquisado religião, neoliberalismo e direito. Organizou, junto com o Ronilson Pacheco, o livro Jesus e os Direitos Humanos, publicado também pelo Instituto Vladimir Herzog. Seja bem-vindo, João Luiz Moura. Prazer aqui estar contigo também. Obrigado, Marilu. Bom dia a todos e todas. Renata, é um prazer voltar aqui. Bom, então vamos lá. Começando aqui com a Renata, tá, João Luiz? Renata, vamos falar aqui sobre o curso em Direitos Humanos, né? Esse curso bastante aí interessante, é um projeto do Usina de Valores. Inicialmente, para quem ainda não conhece, né, o projeto Usina de Valores, eu gostaria que você explicasse, enfim, sobre o Usina, né, e como é que está o andamento dessa iniciativa, Renata? Legal, lá. Então, o Usina, ele é um projeto lindo de articulação e de formação em territórios no Brasil, né, nessas 6 cidades que você mencionou, Alvorada, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Recife. E ele propõe um percurso formativo, e mais do que o percurso formativo, ele propõe que quem está envolvido nesse processo, seja nos cursos, nas oficinas, nos encontros, nos processos de intercâmbio, possam fortalecer as suas redes também, né? Então, que eles possam ter encontros e momentos de fortalecimento dessa rede a partir dessas formações, né, e das oficinas. Então, o Usina, ele, além de propor as formações em direitos humanos, trazer especialistas para as conversas, ele também se propõe a articular as redes locais e fortalecer as comunidades e as pessoas. Agora, fala um pouco desse curso em Direitos Humanos, está dividido em módulos, como é que vai ser a carga horária, enfim, como é que deve ser esse curso, Renata? O curso semipresencial, eles são 5 módulos, ele conta com encontros assíncronos, que são encontros de aulas gravadas com especialistas, foi preparado com muito carinho, com muito cuidado, para que seja muito bom e muito bacana para todo mundo. E os encontros síncronos, que são online e presenciais, alguns encontros presenciais. Isso vai depender também das possibilidades de cada território, de como cada território fica mais confortável com essa formação. Então, é um curso de 28 horas. Ele vai acontecer em 2 etapas, então a gente está fazendo a divulgação dessa primeira etapa e estamos com as inscrições aí rolando e acontecendo e tá lindo.
Pelo que eu estou vendo aqui, as informações que inclusive você me mandou, as aulas vão acontecer entre os dias 26 de março e 14 de maio, não é isso? E vocês devem trabalhar aí os valores, justamente, que vocês estão acostumados a abordar no Usina de Valores. Queria que você falasse sobre esses temas que serão abordados. O Usina, ele trabalha com 5 valores principais, que é o bem viver, a escutativa, o coexistir na diferença, o engajamento político e a dignidade humana. Então, esse curso semipresencial, ele vai passar por esses valores e, a partir desses valores, esses grupos discutirem eles dentro da questão dos direitos humanos de maneira prática, a partir das suas experiências, das suas relações dentro dos territórios. É interessante, né? Um dos pontos, o engajamento político, né? É muito importante, né? Transformação, por exemplo, de ações, né? Ligadas aos direitos humanos em políticas públicas, né? Políticas públicas e também o engajamento das pessoas. A importância, Renata, hoje de se falar em direitos humanos nesse Brasil que a gente vive, governado pela extrema-direita. Mas esse período que a gente está vivendo, né, é tão difícil em várias esferas, de várias formas, e em que as populações periféricas são as mais afetadas, né? Então, a gente entende que o Usina de Valores e o Instituto, de maneira geral, está propondo uma discussão em direitos humanos que esteja, de fato, ligada com a realidade de quem está vivendo os direitos humanos, né? Ele não é um tema que está alheio à nossa experiência cotidiana, é um tema da nossa experiência cotidiana, de todo dia, né? A gente vive todos esses processos diariamente, né? Nas comunidades, seja pela violência que sofremos, seja, enfim, pelos encontros que também temos de potência. Então, a partir desses valores, a ideia é mobilizar essas pessoas e esses territórios a partir dessas potências também que elas já têm em torno do que é real, do que elas de fato estão experimentando na vida delas. E é interessante que você trabalha com crianças também, né? Crianças, adolescentes. Fiquei curiosa para saber como é que você lida, né? A questão dos direitos humanos, qual que é a técnica, né? Que você aborda esse tema junto aos meninos e meninas. Olha, eu parto muito do princípio, assim, eu gosto muito e acho que mais do que sempre necessário, Paulo Freire, quando ele fala do esperançar, né? Então, que é uma esperança, não essa esperança de ficar imaginando um futuro, mas essa esperança de ação, né? Como um verbo. Então, nesse sentido, entendo que se esperançar, né? Em momentos tão difíceis, um momento tão difícil que a gente vem vivendo no Brasil, só é possível quando a gente faz o encontro dessas esperanças, né? Quando a gente está no encontro com o outro. Não consigo imaginar a discussão, seja com crianças, com jovens, com as famílias, fazer uma discussão em direitos humanos que não seja com base nesse encontro, né? Ela tem, claro, todo um repertório histórico, acadêmico, que a gente precisa se apropriar e transformar numa linguagem acessível para qualquer pessoa, mas mais do que isso tem essa experiência do encontro, do afeto, que só é possível quando a gente está com essas pessoas, né? Quando a gente está com outro. E Renata, você citou aí as cidades, né, os locais onde o projeto Usina de Valores está presente, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Vitória e Alvorada, no Rio Grande do Sul. Agora, outras pessoas de outras regiões também podem se inscrever? Como é que vai ser isso? Nos cursos semipresenciais e a formação para o público evangélico, eles vão acontecer para as populações dessas cidades, né? Mas o Usina vai ter um curso que vai ser totalmente EAD, também fazendo o percurso por esses valores, no final do primeiro semestre agora de 2022. Então, ficar acompanhando as redes do Instituto Vladimir Herzog, do Projeto Usina de Valores, que em breve a gente já vai lançar também esse curso, que aí sim vai ser aberto para todo o Brasil.
Muito bem, agora eu vou passar o microfone para o João Luiz, né? Ele que tem a formação aí bastante interessante, é mestre em ciências da religião, teólogo, bom, entre outras coisas, né? Para quem não acompanhou a nossa apresentação logo no começo. João Luiz, fala desse curso aí, formação para lideranças evangélicas, né? A gente sabe que tem, eu já vou fazer um link aqui, João Luiz, para te provocar. Tem uma bancada evangélica, né, no Congresso, bastante, enfim, retrógrada, bastante conservadora, que apoia o governo de extrema-direita. É muito importante esse curso, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Com essa política bolsonarista. Queria que você falasse como deve ser esse curso, né? Para lideranças evangélicas, os módulos que devem ter, explicar um pouquinho esse curso e também fazer esse link, enfim, do que está acontecendo hoje no Brasil com parte da igreja evangélica, né? É bom que a gente fale isso também, né, João Luiz? Perfeitamente, Marilu. Acho que o link que você faz, ele é muito atual, mas, sobretudo, muito conectado ao que a gente está propondo aqui no Usina de Valores. Para esse curso, a gente está partindo exatamente da perspectiva que você apresenta, ou seja, nós estamos vendo no Brasil crescer uma onda de fundamentalismo, né? Essa onda que já estava no mundo, mais especificamente na América Latina, crescendo desde 2008, né? De maneira mais radical, desde 2013 no Brasil. E a perspectiva pela qual a gente parte é justamente de que o fundamentalismo não é um fenômeno estritamente religioso, né? Não é um fenômeno que está circunscrito apenas em arraiais teológicos. Pelo contrário, o fundamentalismo é uma coisa que se expressa de diversas maneiras, mas no Brasil e em outros países ele ganhou terreno fértil a partir, sobretudo, da comunidade evangélica, da igreja evangélica, como você muito bem disse, né? É só você abrir o jornal que de pronto você encontrará uma relação entre religião e política, mas sobretudo uma relação de afronta aos direitos humanos que também passa por lideranças evangélicas e assim por diante. Contudo, como eu venho insistindo sempre que estou aqui com você, Marilu, é importante que a gente considere, que a gente olhe também os dissensos em relação à comunidade evangélica. Se por um lado a gente tem todos esses atores que a gente já conhece, por outro também a gente tem uma centena de lideranças evangélicas, de igrejas, de comunidades evangélicas, sobretudo na periferia do Brasil, e por incrível que pareça, também em outras regiões, em outras geografias, que estão lutando por uma cidadania de alta intensidade, que estão lutando por direitos humanos. Então, nesse sentido, ou seja, a partir desse contexto completamente complexo e difícil de ser lido, a Usina de Valores está propondo esse curso que tem como eixo central a discussão do fundamentalismo. Então, a gente vai passar, por exemplo, como temas como fake news, como intolerância religiosa, como combate, inclusive, à extrema-direita, como você muito bem ressaltou. E, por fim, o nosso objetivo com tudo isso é justamente ajudar com que lideranças evangélicas no Brasil construam uma pastoral que considere, que lute pelos direitos humanos e por uma educação em direitos humanos nas periferias desses territórios dos quais o Usina de Valores atua. Exato. E, João, não é muito comum, né, o envolvimento, por exemplo, de organização de direitos humanos, né, com iniciativas cristãs, principalmente evangélicas, né? Esse é um grande diferencial desse projeto, né? Sim, eu acho que o Instituto Vladimir Herzog, desde 2017, quando a Usina de Valores nasceu, o Instituto percebeu que para atuar nas periferias do Brasil, sobretudo para falar sobre direitos humanos no Brasil, a gente necessariamente precisaria passar pelo tema dos direitos humanos. Porque, veja, Marilu, se por um lado a gente tem uma série de, como eu disse, uma série de igrejas, lideranças, etc., que estão um pouco dificultando a luta pelos direitos humanos no Brasil, por outro, as periferias do Brasil são bastante religiosas, então você encontra, a religião está muito presente no cotidiano das pessoas, mas sobretudo a religião de matriz pentecostal e neopentecostal. Se for numa periferia,
muito comumente você encontrará uma igrejinha pentecostal, você encontrará uma liderança pentecostal que está ali lutando para que fulano, beltrano e ciclano tenham o que comer, por exemplo. É o pastor que faz o velório do filho da mãe que foi assassinado, por exemplo, de violência do Estado e assim por diante. Então, diante desse quadro, diante desse contexto, o Instituto Vladimir Herzog percebeu que, bom, falar de direitos humanos no Brasil hoje é necessariamente passar pelo tema da religião. Então, desde 2017, o Instituto vem enfrentando esse tema da maneira mais brilhante possível, mobilizando uma série de atores, de personagens, de organizações religiosas ou não, mas na luta pelos direitos humanos. Agora, João Luiz, nessa tua trajetória, como é que você percebe essa transformação, essa mudança em relação a esses temas? Por exemplo, eu sei que você pesquisa, né, religião, né, o liberalismo, o direito. As pessoas elas acabam entendendo melhor o que se passa na sociedade de uma forma mais ampla. Enfim, e aí passa a entender os direitos humanos. Como é que você tem visto essa transformação e como é que se dá essa transformação? Eu acho que um bom exemplo para responder essa questão que você faz, Marilu, é o texto da Camila Rocha, né? Enfim, uma pesquisadora da USP que pesquisou a nova direita no Brasil, e a Camila estabelece no texto dela, logo de pronto, grupos de Orkut, né? O falecido Orkut, lá em 2006. Grupos de extrema-direita se reunindo para fazer formação, para fazer articulação política, etc. E é curioso da gente pensar, porque em 2006 a gente estava no auge do governo Lula, né, com a aprovação, 90 e tantos % de aprovação, enfim. E já nesse contexto, ou seja, num contexto social, político, econômico, em que o Brasil estava bem, já nesse contexto a extrema-direita se organizava. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que a gente trabalhe essa articulação, essa formação no interior da vida social no Brasil. Porque, veja, o que a gente está colocando hoje é um tijolo numa complexa casa que está sendo montada. Então, o que o Instituto tem feito é colocando um tijolo nessa obra que não vai ficar pronta amanhã, que não vai ficar pronta depois, mas que a gente insiste em colocar e que a gente insiste em fazer, porque, de fato, a transformação que a gente quer, que a gente precisa no Brasil, virá do nosso trabalho cotidiano e ininterrupto, mas sabendo que é um trabalho de formiguinha. A gente está carregando um pouco, daqui a pouquinho outra pessoa vai carregar e assim por diante. Vou abrir aqui o microfone. João, a gente sabe, por exemplo, de pessoas, por exemplo, que estão na Igreja Universal do Reino de Deus. Vou citar aqui o exemplo, né, que eu conheço de perto, e que as pessoas elas acabam, enfim, o pastor, né, essa liderança evangélica do que a gente está falando, enfim, pede o dinheiro e ela já sempre está vendendo coisas que estão na casa. Então, já vendeu o sofá, aí o marido compra de novo outro sofá, ela vende aquele sofá, o marido compra de novo outro sofá, até que ele não aguentou mais, entendeu? Não comprou mais sofá e todo mundo ficou no chão. E essa pessoa, ela não consegue, enfim, ter esse alcance, né, do que está acontecendo. Quer dizer, parece que o que o pastor fala é lei. Fica exatamente uma coisa assim, parece que as pessoas estão praticamente cegas. Eu queria que você falasse sobre isso, quão grave é isso? Enfim, João. Sim, eu acho que você está coberta de razão do ponto de vista ideológico da coisa, assim, né? Acho que a religião é também uma ideologia, assim como uma série de coisas a gente pode caracterizar como ideologia, e aqui eu tomo ideologia no seu sentido conceitual mesmo, não como uma categoria de acusação ou qualquer coisa do tipo, né? A religião é ideologia e por isso a pessoa é alienada, não é por aí que eu estou tomando esse conceito. Pelo contrário. E aí, nesse sentido, eu acho que é fundamental que a gente trabalhe, que a gente dê visibilidade, por exemplo, a lideranças evangélicas que estão trabalhando no dissenso desse tipo de ideologia. Por exemplo, nós poderíamos citar aqui o pastor Henrique Vieira, nós poderíamos citar aqui, por exemplo, o Ronilson Pacheco, a Liz, a Fabíola, uma série de lideranças que estão no Brasil, que estão trabalhando para justamente conseguir colocar na sociedade
uma outra concepção do evangelho que não seja necessariamente capitalista, enfim, consumidora e assim por diante. E aí, nesse sentido, Marilene, eu acho que, Marilu, o nosso trabalho é justamente dar visibilidade para essas iniciativas, para essas lideranças, para essas igrejas, e, de alguma maneira, também tentar compreender que religião é uma teia de sentido, para lembrar o Rubem Alves, e que dá sentido para a vida dessas pessoas. Porque, veja, é muito complexo que a gente tenha pessoas de esquerda, enfim, lideranças de esquerda que acolham, que abraçam, por exemplo, uma mãe que teve o seu filho assassinado pela violência de Estado. Mas é muito natural que a gente tenha um pastor, que a gente tenha uma irmã de oração que está lá nas periferias abraçando essa irmã, e inclusive quando essa pessoa não tem o que comer, é o pastor que leva uma cesta básica. Então a gente precisa tentar compreender essa complexidade toda e tentar trabalhar para que essa liderança consiga construir um tipo de espiritualidade que considere os direitos humanos. Então é justamente nesse fronte, é justamente nessa fenda que o Zina tem proposto seus cursos, que o Zina tem proposto seus debates. Inclusive hoje, às 19 horas, tem um encontro que a gente vai debater exatamente evangélicos e democracia, porque a gente está percebendo que, nós estamos vivendo em um tempo incontornável, em um ano incontornável, ou seja, estou falando estritamente aqui de eleições, e a gente vai precisar debater qual é o lugar dos evangélicos, né, em toda essa disputa e qual é o tipo de espiritualidade que a gente quer construir a partir da democracia, a partir do Estado de Direito e assim por diante. E, João Luiz, você me fez lembrar, a gente já vai voltar na live, tá? Só para a gente fechar, mas você me fez lembrar das comunidades eclesiais de base, né? Essa questão aí das pessoas, enfim, dessas comunidades acolherem, né, as outras pessoas, e você fazendo um alerta aí para a esquerda, né? Achei bem interessante. E realmente, praticamente a igreja evangélica tomou o lugar, né? Digamos assim, de uma forma bem simples, né? Para dizer, tomou o lugar das comunidades eclesiais de base, né, João Luiz? E eu acho que tem uma coisa assim também, Marilu, é uma coisa que a gente tem enfrentado muito no Instituto, de que religião não pode ser debatida no espaço público, evangélicos são todos alienados, etc. e tal. Em algum sentido, isso pode até fazer um certo sentido, porque é fato que evangélicos protagonizam cenas de horror no país. Só que dizer esse tipo de coisa não resolve o problema. Não resolve o problema a gente negar a presença da religião no espaço público. Não resolve o problema a gente dizer que a gente não concorda com evangélicos assumindo posições no Estado. A questão é, ou a gente vai debater isso com a complexidade que isso demanda da gente, ou a gente vai ficar negando as coisas. E negar as coisas não resolve os problemas. A gente precisa se debruçar sobre esses problemas, debater esses problemas, conseguir colocar limites na atuação desses atores, e não só desses atores, mas de diversos outros atores, de outros campos, de outros debates, que a gente vai conseguir, de fato, construir uma democracia de altíssima intensidade no Brasil. E, João Luiz, agora para fechar, né, vamos falar aqui exatamente dessa live, né, que vai ter hoje. O Projeto Zina Zonas de Valores vai receber a professora Jaqueline Teixeira e o pastor Ricardo Gondim para um debate aberto, online, sobre o papel dos evangélicos no Brasil atual. Estamos aqui na Rádio Brasil Atual. E as pessoas, de que forma podem participar? Não sei se você ou a Renata, quem pode falar. Você que vai mediar, inclusive, né? Você vai ser o articulador, não é isso? O mediador dessa conversa, né? Isso, perfeitamente. Se vocês acessarem, por exemplo, as redes sociais do Instituto Vladimir Herzog, o site do Instituto Vladimir Herzog, lá vai ter um link de inscrição. Então, você faz a sua inscrição e você vai receber no seu e-mail o link da sala no Zoom. Esse vai ser um encontro no Zoom. Às 19 horas de hoje, a gente vai discutir com a professora Jaqueline e com o pastor Ricardo. A professora Jaqueline, enfim, uma professora da UNB, já tem uma longa trajetória de pesquisa na relação entre a religião, política, gênero, enfim. E o pastor Ricardo é uma das maiores referências no Brasil de igreja evangélica comprometida com a democracia. Então, hoje, tudo isso que a gente conversou aqui, muito mais, a gente vai conversar lá. Então, você pode acessar, você vai ter a oportunidade de fazer perguntas para essas pessoas. Enfim, acho que vai ser um tempo bastante legal de comunhão, para usar uma expressão teológica, mas, sobretudo, de reflexão, enfim, de ação política mesmo.
Certo, bom, a gente agradece aqui a participação da Renata Aquino, pedagoga, especialista em psicossociologia da juventude e políticas públicas, ela que é coordenadora do projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog, e também o João Luiz Moura, que é mestre em Ciências da Religião pelo MESP, teólogo, educador e bacharelando em Direito. A gente conversou aqui com eles sobre exatamente um curso, né, os cursos, né, que serão dados e todas as dúvidas em relação a esses cursos, vai ser tanto em liderança evangélica quanto em direitos humanos, vai estar tudo ali no site do Instituto Vladimir Herzog, é só acessar. E vamos ver se vocês acompanham essa live de hoje que promete, hein? Um beijo, Renata, um beijo, João Luiz. Até a próxima. Beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.